É inegável a importância teórica do teorema do confronto. Há teoremas em cujas demonstrações surge o teorema do confronto com um certo protagonismo. Mas há também situações práticas envolvendo cálculo de limites, nas quais a única saída passa pela utilização do teorema do confronto. Vamos tentar exemplificar esse tipo de situação, é exatamente o objetivo dessa aula. Eu acho que a primeira coisa que nós devemos fazer é relembrar o teorema do confronto. Aqui temos o teorema, né? Também conhecido como teorema do sanduíche, por razões óbvias. E temos aqui três gráficos para ilustrar a ideia. Gráficos de três funções, f, g e h, das quais eu vou destacar no momento duas. Então vamos pensar nos gráficos das funções f e g que estão aqui, né? Observe que temos aqui um ponto em destaque. A nossa experiência já relativamente grande, né, no cálculo de limites, sugere que esse ponto aqui está destacado porque nós estamos interessados em estudar o comportamento de cada uma dessas funções aqui para valores de x próximos de a. Examinando aqui o gráfico da função f, a gente percebe que quando x assume valores próximos de a, os pontos do gráfico parecem se acumular nessa região aqui. E quando você projeta lá no eixo y, você percebe que os valores de y, né, ou seja, os valores de f de x, se aproximam de L, o que sugere que o limite da função f, quando x tende para a, é L. Observe que a função h tem o mesmo comportamento, só que a função f, o gráfico dela está abaixo da função h, né? Então você tem aqui uma função h, cujo limite é L, e parece que essa função está se aproximando de L por cima, enquanto que a função f se aproxima de L por baixo. O que o teorema do confronto nos diz é que qualquer função cujo gráfico está entre os gráficos das funções f e h, obrigatoriamente também terá limite L. É como se estivesse lá no recheio do sanduíche. Você tem uma função se aproximando de L, outra se aproximando de L. Qualquer função cujo gráfico está entre os gráficos das duas funções citadas também terá limite L. É bastante intuitivo o resultado este que foi demonstrado na aula passada. Essa hipótese aqui eu costumo chamar de hipótese do confronto, ou hipótese do sanduíche, né? Quando a gente estiver em roda de amigos, a gente pode falar dessa forma. Então, o que o teorema aqui, o enunciado nos diz é que você tem uma função f e também uma função h que tem limite L quando x se aproxima de A. Além disso, temos essa desigualdade que diz que f de x é menor ou igual que g de x, que é menor ou igual que h de x, para todo x no intervalo aberto que contém a, exceto possivelmente em A. Esse exceto possivelmente em A retira da análise o valor A. A função pode estar definida em A ou não. Pode ser que a função f esteja, a função h não esteja, a g esteja ou não esteja, não importa. O que ocorre no ponto A não influencia nada quando nos referimos a limite de uma função com x tendendo para A. Ok? Pronto. Com base nessas hipóteses, a gente conclui que qualquer função cujo gráfico está entre os gráficos das funções f e h também terá limite L. Então você tem aqui a conclusão do teorema com as hipóteses colocadas aqui à mesa. Ok? Então, agora vamos ver um exemplo de aplicação, um exemplo prático de cálculo de limite usando o teorema do confronto. Eis a questão, vamos ler o enunciado. Suponha que, para todo x pertencente a R, o módulo de g de x é menor ou igual que x à quarta. Calcule o limite de
g de x sobre x, com x tendendo para zero. Bem, é um cenário meio desanimador, né? É bem desanimador porque nós não temos muitas informações. A função sobre a qual incide o limite é a função g de x sobre x, né? E observe que ela é definida às custas de uma função g de x, cuja sentença sequer é conhecida. Ou seja, nós queremos calcular o limite de algo que nós não sabemos o que é. Nós não sabemos qual é a função g de x, que dirá g de x dividida por x. Ok? A única informação que nós temos é uma desigualdade que envolve a função g de x, né? O módulo de g de x é menor ou igual que x à quarta. E é exatamente a presença desta desigualdade que surge como uma pista para que nós utilizemos o teorema do confronto, né? Mas perceba que essa desigualdade em nada se parece com a desigualdade que aparece na hipótese do teorema do confronto. Porque lembrando, lá no teorema do confronto, nós temos três funções, e aqui neste caso temos apenas duas, né? Existem lá três funções, não vamos ficar muito presos às letras, né? Então você tem três funções, e sobre essas funções, você sabe que uma delas tende para L, a outra também tende para L, e aí concluímos, pelo teorema do confronto, que essa função que está aqui no meio, obrigatoriamente também terá que ter limite L. Então, a gente tem que pensar o seguinte, a função sobre a qual incide o limite é a função g de x sobre x. O nosso desafio é criar o sanduíche, criar uma desigualdade dupla na qual o g de x sobre x apareça no meio, apareça nesta posição aqui, ok? Então repare que trata-se de uma questão que exige uma certa criatividade. Vamos tentar solucionar. O primeiro obstáculo é exatamente o formato dessa desigualdade, né? É uma desigualdade que envolve o módulo da g de x e uma outra função, e não três, né? Como no teorema do confronto. E aí a gente vai tentar transformar essa desigualdade, adequá-la à hipótese do teorema do confronto. E aí é fundamental que nós lembremos uma propriedade do módulo, vista lá no ensino fundamental. E aí a gente vai relembrar aqui agora. A propriedade é a seguinte. Antes de lançar a propriedade, vamos pensar assim. Se eu pergunto quais são os números x, tais que o módulo é menor ou igual que 3. E aí a gente vai pegar aqui uma reta, a reta real, escrever aqui o sentido positivo, digamos que aqui seja o zero, aí eu vou colocar aqui os números positivos inteiros. Naturalmente estou levando em consideração também os racionais, os irracionais, estão todos aí, né? Agora os negativos, menos 3, menos 4, menos 5, enfim, tem o menos 6 aí. E aí, se a gente pensar, quais são os números tais que o módulo é menor ou igual a 3? A gente sabe que o módulo de um número é a distância desse número até a origem, né? Então você está limitando a distância de um número até a origem a 3, né? E aí você percebe que os números tais que o módulo é menor ou igual a 3 são exatamente esses aqui, ó, que variam de menos 3 até 3. Aqui estão todos os números que têm módulo menor ou igual a 3, né? Porque se você pega aqui, por exemplo, o menos 4, quanto vale o módulo de menos 4? É 4. E 4 não é menor ou igual a 3. Se você pegar um número aqui à direita do 3, 5, por exemplo, o módulo de 5 é 5, não é menor ou igual a 3. Então você fica ali naquela faixa. Então a propriedade que eu mencionei é a seguinte: qualquer desigualdade deste tipo é equivalente a uma desigualdade no seguinte formato:
Módulo de x menor ou igual a 3 significa que o x sem o módulo é um número que vai de menos 3 até 3. De um modo geral, dizer que o módulo de um certo x é menor ou igual que um certo a, isso daqui equivale a dizer que o x em questão é um número entre menos a e a, né? Que são os números tais que a distância do número à origem é menor ou igual a a, ok? Então perceba que essa desigualdade modular aqui, eu vou tentar, melhor, eu já vou começar escrevendo neste formato aqui, né? E aí a gente já parte com uma esperança, né? A esperança de que possamos utilizar o teorema do confronto, que fica aqui entre nós, vou chamar de teorema do sanduíche. Então vamos à solução. 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 Bom, por hipótese, aí eu vou reescrever essa desigualdade modular. Já vou reescrever no formato que nos interessa. Menos x à quarta é menor ou igual que o g de x sem o módulo, que por sua vez é menor ou igual que x à quarta, né? Aplicando a propriedade do módulo de um número real. Beleza, criamos ali o sanduíche. O sanduíche está formado. Porém, a função sobre a qual incide o limite não é a g de x que está aqui no recheio do sanduíche. A função sobre a qual o limite incide é a função g de x sobre x. E aí você tem a ideia, que é uma boa ideia. Bom, e se eu dividir tudo por x? Se eu dividir aqui tudo por x, vai surgir aqui no recheio do sanduíche, né, a função cujo limite eu desejo calcular com x tendendo para zero, né? Só que tem um problema. Quando você divide por algo desconhecido, e o x é desconhecido, né? X pode ser qualquer número real, né? Porque aquela desigualdade ali é válida para todo número real, né? Então, como x pode ser qualquer número, a gente tem que ter um cuidado, porque a gente não pode dividir por zero. Então, quando eu for fazer aquela divisão por x, eu tenho que ter o cuidado de excluir a possibilidade daquele x ser zero. Mas já está excluída, porque como a proposta é calcular o limite da função com x tendendo para zero, já está subentendido ali que o x é diferente de zero, né? Até porque a função em questão é g de x sobre x. Então ela não é definida quando x é igual a zero. E isso não representa um problema, porque o cálculo de um limite com x tendendo para zero é feito quando nós temos o interesse de estudar o comportamento da função para x próximo de zero. O que ocorre para x igual a zero não interessa e pode ser desprezado esse valor da análise. Ok, isso é empolgante, podemos dividir por x, né? E aí, alguém mais distraído pode simplesmente, eu vou dividir por x, então isso daqui vai ser menos x à quarta por x vai dar x à terceira, menor ou igual que o g de x sobre x, que por sua vez é menor ou igual que x à terceira. E aí eu calculo o limite ali nas extremidades e aplico o teorema do confronto. Só que aqui tem um outro problema. Quando você divide por x, nem sempre o resultado é o mesmo. Explicando melhor. Você, ao dividir aquela desigualdade por um x, aquela desigualdade ela pode ser preservada ou invertida, dependendo do sinal do x. Se o x é positivo, a desigualdade é preservada. Se o x é negativo, a desigualdade é invertida. E aí você não pode simplesmente dividir por x
sem levar em conta essas duas possibilidades, né? Para que fique claro, vamos pegar aqui dois números, 8 e 12. Sabemos que 8 é menor do que 12. Digamos que, por alguma razão, eu queira dividir cada um desses números por 2, pelo número positivo 2, e examinar a nova desigualdade. Então, se eu dividir 8 por 2, eu vou encontrar 4. 12 por 2 dá 6. E 4 continua sendo menor que 6. Então, eu parti de uma desigualdade, dividi cada parte por um número positivo e a desigualdade foi preservada. Porém, conforme eu já havia anunciado aqui, se nós partirmos da mesma desigualdade, que é uma desigualdade verdadeira, né? 8 menor do que 12, e se nós agora dividirmos por um número negativo, eu vou até ser mais detalhista nesse caso. Eu tenho aqui 8 e 12. E aí eu vou dividir aqui por menos 2, digamos, e aqui também pelo mesmo número negativo. Qual é o símbolo que eu vou ter que colocar aqui? Bom, 8 dividido por menos 2 dá menos 4. 12 dividido por menos 2 dá menos 6. E é óbvio que menos 4 é maior que menos 6. Então a desigualdade foi invertida. Sendo assim, eu não posso fazer aquilo que estávamos pensando em fazer, né? Dividir tudo por x sem levar em conta o sinal desse x. Vamos passar uma borracha aqui, limpar a área, porque fizemos comentários aqui sobre o que pretendíamos fazer, né? E a gente sabe que o que a gente estava querendo fazer aqui, dividir por x, a gente não pode fazer assim, sem maiores preocupações, né? Vamos lá. Se x é maior do que zero, então, o que é que vai acontecer quando eu dividir? Vamos lá, eu tenho aqui, ó, menos x à quarta. Eu sei que é menor ou igual que... e neste momento aqui eu já vou destacar o que eu estou fazendo. Eu vou dividir aqui por x, eu vou dividir aqui por x e faremos a mesma coisa aqui, ó. Aqui eu tenho x à quarta e eu vou dividir por x, né? Beleza. Observe que eu já dividi e preservei as desigualdades, né? Porque o x é positivo e quando o x é positivo, a desigualdade fica do jeito que está, né? Então daqui, ou seja, menos x à terceira, né? Que é a divisão entre x à quarta e x, é menor ou igual que a função cujo limite nós queremos calcular, que é a g de x sobre x, que por sua vez é menor ou igual que x à quarta sobre x vai dar x à terceira. Beleza? Então temos aqui uma primeira desigualdade aqui envolvendo a função cujo limite nós queremos calcular. E essa desigualdade só é válida para x positivo, né? Vamos considerar agora a outra situação possível. Se x agora for menor do que zero, então o que é que vai acontecer? Menos x à quarta dividido por esse x, que agora é negativo, não é mais menor ou igual, passa a ser maior ou igual que a função g de x sobre x, que é bastante conveniente que ela figure aí no recheio do sanduíche, né? Que por sua vez é maior ou igual que x à quarta sobre x. Então, o que foi que eu fiz? Eu dividi cada uma das partes das desigualdades aqui por x. Ou seja,
E aqui eu vou fazer uma coisa que é conveniente. Veja bem, quando nós temos uma desigualdade do tipo A maior que B, eu posso escrever que B é menor que A. É equivalente. Aqui, ó. 5 é maior que 2. Logo, 2 é menor que 5. Ok? O que é que eu vou fazer? Eu vou padronizar as nossas desigualdades. A desigualdade que está destacada aqui nesse retângulo cor-de-rosa, nela nós estamos usando menor. E nessa daqui a gente está usando o maior que, né? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa desigualdade e vou escrevê-la invertida. Em vez de colocar aqui menos x à terceira é maior ou igual que g de x sobre x, que por sua vez é maior ou igual que x à terceira, eu vou escrever x à terceira é menor ou igual e aí sigo. Ok? Então, vamos fazer isso apenas para padronizar, né? Para ficar tudo organizado. X à quarta sobre x é x à terceira, que é menor ou igual que a nossa queridíssima g de x sobre x, que, seguindo esse sentido aqui, né, é menor ou igual que menos x à quarta sobre x vai dar menos x à terceira, né? Então nós temos aí duas desigualdades extremamente convenientes, né? E em cada uma delas temos um sanduíche no qual o recheio é exatamente a função cujo limite nós pretendemos calcular, ok? Só que temos um problema, temos um pequeno problema. No teorema do confronto, o que é que você tem? Você tem uma função numa extremidade menor ou igual que a função cujo limite nós queremos calcular aqui, que é neste caso é a g de x sobre x, e eu quero colocar no meio de duas funções, uma outra aqui que seja h de x, né? Na esperança, repare que tudo é muito nebuloso, na esperança que essas funções aqui tenham o mesmo limite. Então eu quero que essa função aqui tenha um limite L, eu quero que essa daqui tenha o mesmo limite L, eu quero construir essas funções. Perceba que eu estou usando a intuição, nada garante que vamos encontrar essas funções. A gente simplesmente está tentando porque o enunciado prevê que tais funções podem ser encontradas, né? Sugere, pelo menos. E aí eu quero colocar essa função aqui no meio. Porém, no sanduíche que nós encontramos, no primeiro deles, que é um sanduíche que só vale para x positivo, eu coloco a função g de x sobre x aqui, mas aqui à esquerda aparece uma função que é menos x ao cubo. Já no outro sanduíche, a função mudou. Não é mais menos x ao cubo, é outra. É x ao cubo. O mesmo fenômeno ocorre na outra extremidade. No primeiro sanduíche aqui nós temos x ao cubo, e aí seria muito interessante que no outro sanduíche fosse a mesma função, para que eu a chamasse de h de x e aí aplicasse o teorema. Mas aí aparece uma outra função menos x ao cubo, né? Então a coisa não está caminhando muito bem. Parece que não está, mas está. É só a gente definir essa função f de x e também a h de x de forma conveniente. O que é que eu vou fazer? Eu quero tentar, pelo menos, escrever essas duas desigualdades como se fosse uma só. Uma única desigualdade que vai ser exatamente a desigualdade proposta lá no teorema do confronto. Então, eu quero condensar essas duas em uma só. O que é que eu vou fazer, então? Já que essas desigualdades surgem uma para x positivo e outra para x negativo. E aí eu vou criar duas funções. Eu vou criar as funções f de x e h de x convenientemente. Vou apagar aqui. Sejam, que eu vou criar duas funções. Sejam
Quando você vai criar funções, você tem que estabelecer o domínio, o contradomínio e a lei de definição. Então, sejam f. Bom, como são funções definidas para todo x, exceto para x igual a zero, né? Então, a gente tem a definição para x positivo, ela é uma coisa, para x negativo vai ser outra. Então, sejam f definida. Então, o domínio vai ser R asterisco, né? Porque eu não quero que x seja zero, em R. E H também de R asterisco em R, definidas respectivamente por. Então, quem vai ser a f de x? Veja bem, eu quero que a f de x figure na extremidade inferior do sanduíche. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar para outra página e aí eu vou resgatar as coisas aqui e transferir para lá. Vamos lá. Aqui, vamos dar continuidade. Definidas respectivamente por. E aí eu vou ter aqui, ó, a f de x. Como é que eu vou definir ela? Eu vou definir convenientemente por duas sentenças, né? Perceba, eu quero que a função f de x esteja na primeira banda do sanduíche, na banda inferior, que ela esteja aqui, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Quais são as funções que aparecem na banda inferior? Ora é menos x ao cubo, ora x ao cubo. Então, eu vou definir ela convenientemente por menos x ao cubo se, vamos lá, se x for positivo. E vou definir como x ao cubo se x for menor que zero. E aí, definindo dessa forma, quando eu for montar a desigualdade, o que vai aparecer na primeira parte da desigualdade, na primeira banda do sanduíche, aqui entre nós, vai ser exatamente f de x. Seja para x negativo ou x positivo, ou seja, para qualquer x diferente de zero, o que vai aparecer ali na primeira banda é f de x. E h de x eu quero que seja a função que aparece na extremidade superior. Então, eu quero que h de x seja também x ao cubo, quando for conveniente, e que seja menos x ao cubo, quando for conveniente. Então, vamos definir. Então, h de x vai ser x ao cubo. Então, quando é que vai ser x ao cubo? Se, acompanha, ó, x ao cubo se x for maior que zero. E vai ser menos x ao cubo se x for menor que zero. Sendo assim, temos para todo x pertencente a R asterisco, o que é que nós vamos ter? Eu vou até desaparecer. É conveniente que eu desapareça daqui por alguns instantes. Sendo assim, teremos para todo x pertencente a R asterisco, o que é que eu vou ter? Para x, vamos lá, para x positivo, eu tenho aqui menos x ao cubo. Para x positivo, quem é f de x? Menos x ao cubo. Para x negativo, olha aqui, x negativo, quem está na extremidade inferior? X ao cubo. E para x negativo, quem é x ao cubo? F de x. Então, na extremidade inferior,
seja x positivo ou negativo, eu tenho aqui f de x menor ou igual. E aí no meio, em qualquer caso, eu tenho a g de x sobre x, que por sua vez é menor ou igual que... Bom, o que é que vai aparecer aqui na extremidade superior? Na extremidade superior, ora aparece x ao cubo, ora aparece menos x ao cubo. Ok? Então vamos lá. Quando x é positivo, quem está na extremidade superior é x ao cubo. E x ao cubo, para x positivo, eu chamei de h de x. Agora vamos ver para x negativo. Para x negativo, quem está na extremidade superior aqui do sanduíche é menos x ao cubo. E menos x ao cubo, para x negativo, é exatamente h de x. Então, sendo assim, seja x positivo, seja x negativo, em qualquer situação, o que vai figurar aqui na extremidade superior do sanduíche é a função h de x. E agora sim, temos um sanduíche aqui, ou confronto de três funções, certo? Resta saber quais são os limites dessas funções que estão em cor de rosa aí. Qual é o limite da função f de x quando x tende para zero e qual é o limite de h de x quando x tende para zero. Eu estou na esperança que o limite seja o mesmo, porque se os limites dessas funções que aparecem nas extremidades, forem iguais, então concluiremos que a função que aparece no recheio aqui terá obrigatoriamente o mesmo limite e a questão estará resolvida. Então, vamos agora reunir esforços para calcular os limites de f de x e h de x. Excelente, já estamos aqui numa página nova e vamos tentar calcular os limites das funções f de x e h de x. E aqui temos um novo obstáculo. Perceba que tanto a função f de x quanto h de x são funções definidas por mais de uma sentença. Mais precisamente, são funções que são definidas por sentenças diferentes, à esquerda do zero e à direita do zero. Em particular, aqui a f, né? Olha o que acontece com a f de x. Para x positivo, ela é definida por uma sentença, que é menos x ao cubo. Já para x negativo, muda a sentença. Isso impede que nós calculemos o limite com x tendendo para zero de uma vez só. Porque quando você vai calcular de uma vez só, é um limite bilateral. E isso só faz sentido quando você tem uma única sentença definindo a função tanto à esquerda quanto à direita. Nessas condições, vamos lançar mão dos cálculos dos limites laterais. Então, eu vou começar calculando o limite de f de x quando x tende a zero pela esquerda. Né? Quanto é que vai ser esse limite? Bom, isso daqui será o limite com x tendendo a zero pela esquerda. E aí eu vou lá para a definição da f de x e vejo o que é que acontece quando x tende a zero pela esquerda. Tender a zero pela esquerda significa que x é negativo. Sendo x negativo, eu posso usar e devo usar a sentença x ao cubo. Esse limite pode ser calculado substituindo o ponto, né? Que no caso aqui é zero. Zero ao cubo. Isso daqui vai dar igual a zero. Então temos aqui o primeiro limite lateral. Vamos agora calcular o limite. Vamos calcular aqui o limite de f de x quando x tende a zero pela direita. Isso daqui vai ser o limite com x tendendo a zero pela direita. E aí vamos ver qual é a sentença que define a f que nós devemos utilizar quando x tende a zero pela direita. Tendendo a zero pela direita significa x positivo. Sendo x positivo,
a f de x ela é menos x ao cubo. Então eu vou trocar aqui a f de x por menos x ao cubo. Esse limite é facilmente calculado, trocando x por zero, vai ficar menos zero ao cubo, e encontramos também o valor zero. E aí, perceba que nós chegamos à conclusão que o limite à esquerda e o limite à direita é o mesmo. Qual é a conclusão? Que o limite com x tendendo para zero, ou seja, o limite bilateral, vamos dizer assim, ele é igual a zero. Então, limite de f de x quando x tende para zero, esse limite aqui é igual a o valor comum dos limites laterais, é zero. De modo análogo, chegamos à conclusão, porque essencialmente as contas que você vai fazer para h são as mesmas, né? Então, de modo completamente análogo, concluímos que deixa eu dar uma sumida aqui, né? Estou atrapalhando. Concluímos que o limite da função h de x, quando x tende para zero, também é igual a zero, né? E aí, olha que coisa bonita. Acabamos de calcular o limite da função f. Olha para o sanduíche aqui, ó. A f, o limite é zero. A h também tem limite zero. Qual é a conclusão pelo teorema do confronto? Qual deve ser o limite da função que está aqui entre as funções f e h? Exatamente. Vamos concluir o resultado final. Pelo teorema do confronto, concluímos que o limite da função g de x sobre x, né, que é a função que aparece aqui no meio, né, é a função cujo limite nós queremos calcular, ela vai ter o mesmo limite das funções que aparecem nas extremidades. O limite dessa função, quando x tende para zero, é igual a zero, e a questão está concluída.